Pai Senhor, meu irmão, estamos aqui de volta para gravar mais um vídeo e deixar aqui uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Quero agradecer a você que já se inscreveu nesse canal e conto com a sua ajuda, o seu apoio. Se você não se inscreveu, se inscreva. E se você já se inscreveu, compartilhe com seus parentes, com seus amigos. O objetivo aqui é apenas: falar de Jesus para as pessoas. O objetivo aqui é povoar o céu, tirar as almas que estão cativas nas garras de Satanás e transportar para o reino eterno de Deus. Estamos dando um passeio na Bíblia e nós chegamos hoje no livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia. Aqui fecha-se o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Neste livro aqui, Jesus aparece como o profeta. Aqui neste livro, nós temos Moisés, ele traz a memória de vários mandamentos que foram dados por Deus a ele, do livro de Levítico, do livro de Êxodo, do livro de Números, muitos mandamentos de lá. Moisés, ele torna a trazer a memória das pessoas, porque o ser humano ele tem a memória curta, né? E é importante relembrar. Então ele relembra muito dos mandamentos. Deste livro nós temos 2 personagens, chamados Moisés, né? E a pessoa de Josué. Moisés, ele escreveu esse livro, mas o último capítulo, segundo alguns entendidos da Bíblia, foi o nosso irmão Josué que concluiu este livro. O versículo-chave deste livro está aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 7, o versículo 9. Esse é o versículo-chave. Vamos ler ele aqui, depois vamos dar uma volta a partir do versículo 1. É a mensagem doutrinária, né? Por volta do ano 1400 a.C., 1440, por aí, antes de Cristo. Então, capítulo 7, o versículo 9 diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto, a misericórdia até 1000 gerações dos que amam e guardam os seus mandamentos. Alguma tradução aparece pacto, outra tradução aparece, em vez de conserto, aliança, né? Todas as alianças que Deus fez com o homem, ele cumpriu na risca. O homem sempre foi quem quebrou a aliança. Todas as alianças que Deus fez com os homens foi quebrada da parte do homem, porque Deus, ele é imutável, né? Este texto aqui fala sobre a destruição dos cananeus. Eu vou ler aqui o versículo 1 do capítulo 7, diz assim: Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti. Nós vamos ver aqui 7 grandes nações que naquela época eram nações poderosas, muito mais numerosas que Israel. E há muitas discussões, as pessoas... Uma certa feita eu vi uma meio que debate na televisão. Nós tínhamos ali o já falecido hoje, Padre Quevedo, né? Nós tínhamos também ali um moço que ele era satanista, e tínhamos também um pastor de uma determinada denominação. E quando o satanista apresentou aqui a destruição dos cananeus, ele alegou que Deus e o diabo é a mesma coisa, é uma pessoa só. Porque no mesmo tempo que ele age com amor, ele age com severidade. Não é assim não. Deus é Deus e o diabo é o diabo. Deus é um ser criador do universo. Inclusive o próprio Satanás foi criado por Deus. Não como ele é hoje. Foi criado um querubim ungido, o mais alto escalão. Porém virou as costas para Deus, se rebelou contra Deus, né? Então não tem nada a ver. Deus é Deus, Jesus é Jesus, Espírito Santo é Espírito Santo, e Satanás não tem nada a ver. Não existe nenhuma harmonia entre Deus e o diabo. É um para um lado, outro para outro, e nunca haverá. Isto aí, o homem ele pode transgredir o mandamento de Deus, ele pode cair. Se ele se voltar para Deus, Deus está pronto a perdoar. Deus está pronto a dar uma chance ao homem. Mas o diabo já era, sem chance, sem conversa, sem diálogo. Uma certa feita eu vi um determinado pregador pregando, eu até fiquei quieto na minha, né? Que ele disse que até o diabo Deus usa como o cachorro dele. Deus não precisa do diabo para nada. Infelizmente, graças a Deus, Deus não precisa do diabo para nada, tá? Então é muito importante você saber isso, que Deus é Deus e não existe nenhuma acerto, conversa, diálogo entre eles. Deus é Deus. Então aqui ele diz, porque Moisés, quando Deus falou que ia entregar as nações na mão do povo de Israel, o povo da promessa,
apresenta aqui 7 povos: os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Diz aqui 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Se você ler este texto aqui, você vai observar que a orientação de Deus era para destruir totalmente. Homens, mulheres, crianças, era para destruir totalmente. Era para chegar onde tinha os deuses ali, né? Era para quebrar os bosques, que eram feitos muitas vezes de madeira, e era para ser queimado. As imagens de escultura ali tinham que ser queimadas, destruídas. A ordem de Deus não era para enterrar, porque alguém poderia, um futuro depois, ir cavar ali, encontrar aquela imagem e se curvar diante dela. A imagem não era permitido jogar nos rios para que alguém achando pudesse adorá-la. As imagens tinham que ser queimadas, destruídas, esmiuçadas. Essa era a orientação de Deus. Aqui na cultura cananita, eles tinham na cultura deles, como Azera, eles chamavam ela de a deusa do mar. Na mitologia dele, dos cananeus, ela era a mãe de Baal, certo? E a gente observa que aqui a ordem de Deus era para desterrar, destruir. Eu vou ler o versículo 2, diz assim: o Senhor teu Deus tiver dado diante de ti para te ferir totalmente, as destruirás e não farás com elas conserto e nem terás piedade. Era para destruir totalmente. A ordem de Deus não era para que os israelitas, por exemplo, matassem os homens e ficassem as meninas para se casar. Não era isso. Destruir totalmente. Não era para destruir os homens, as mulheres e deixar os homens para casar com as meninas hebreias, de maneira alguma. Porque para evitar que elas, tanto da ala masculina, casasse com uma cananeia ou um hebreu, uma hebreia casasse com um hebreu e levasse ele à idolatria. Então a ordem de Deus era para destruir. Eu fui criado na igreja, me criei no Evangelho, na Assembleia de Deus, e no meu tempo uma jovem descrente que namorava com um crente, se o rapaz fosse da igreja jovem não, e chegasse no ouvido do pastor, o jovem era disciplinado. Se a jovem ela fosse da igreja e namorasse com um descrente, ela era disciplinada. Na hora do noivado, ela era disciplinada. Por quê? Porque a ordem de Deus é explícita no que diz isso aqui. Isso chama-se julgo desigual. Hoje em dia a gente vê muitos obreiros aí, inclusive obreiros da igreja, pessoas reconhecidas, permitindo que suas filhas casem com descrentes, permitindo que os seus filhos casem com moças descrentes. As pessoas do mundo, eles não têm nada para dar para os servos de Deus. Uma pessoa que vem do mundo, que representa o Egito, não tem nada para dar para um servo de Deus. Então a Bíblia aqui ela é bem enfática, não era para ver esse julgo desigual, esse casamento. Né? E a gente vê hoje a história totalmente mudada. A sociedade hoje, eles estão, mesmo a igreja, muitos líderes perderam o cajado, não tem mais o domínio, né? E com isso a igreja vai se misturando, fazendo uma mistura. É tudo que o diabo quer, é misturar. O diabo quer misturar e está no meio do povo de Deus se apresentando como um Deus, mas ele não é um Deus não, ele é um derrotado e quem venceu ele foi Jesus na cruz do Calvário. O versículo 3 diz assim: nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos e não tomará suas filhas para os teus filhos. Isso era um mandamento de Deus, era uma ordem, não podia se misturar. O versículo 4 diz assim, ó: pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Se você conhece a história de Salomão, um dos grandes problemas de Salomão, aquele moço que na sua tenridade, quando após a morte de Davi, seu pai, quando ele entra no templo para orar ali, a Bíblia diz que o Senhor apareceu à pessoa de Salomão em Gibeã, e a Bíblia diz que ele apareceu, e ele, ó, sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de teu pai Davi. Né? E Deus aí faz uma aliança com a pessoa de Salomão, e Deus agora, quando coloca uma oportunidade diante de Salomão, para que Salomão pedisse algo a Deus, quando Deus disse, olha, pede-me o que queres, Salomão. Ele disse, dá-me sabedoria, Senhor, para entrar e sair no meio desse teu tão grande povo. Esta era a visão de Salomão. Então, Deus disse, como tu não pedisse os teus inimigos, como tu não pedisse ouro, não pedisse prata, eu vou te dar riqueza como nunca dei a ninguém. E vou te dar sabedoria como homem nenhum tem. Deus então abençoou a pessoa de Salomão e engrandeceu a Salomão. Só que os anos se passaram e Salomão começa agora a se envolver
com mulheres egípcias e com tantas outras mulheres. Isso levou a pessoa de Salomão a se perverter. Deus agora, que é um Deus que vê longe, ele sabendo desta situação, agora o que ele faz? Ele orienta a pessoa de Moisés para que Moisés instrua o povo judeu, para que eles não se misturassem, né? Parece algo muito paradoxo, mas aqui a Bíblia diz, a Bíblia é bem enfática em dizer que tão depressa o Senhor te destruiria, porque essas mulheres iam levar os jovens à idolatria, e Deus condena, o pecado mais grosseiro diante de Deus chama-se idolatria. Se a gente tivesse que avaliar o pecado e dizer qual é o maior, grande pecado de todos, seria idolatria. Quando lemos lá em Êxodo capítulo 20, o versículo 1, eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não farás para ti imagem alguma, nem semelhança que há em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo das águas, não te encurvarás e não servirás a elas. Porque eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e a quarta geração, e que uso misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então, a ordem de Deus é enfática quanto à idolatria. O que seria idolatria? Quando a gente fala em idolatria nos nossos dias, o nosso cérebro nos transporta logo para o Jorge, nos transporta para Maria, para Pedro. Não. A idolatria é tudo aquilo que tira... que desvirtua você de Deus. Quando você tira a tua atenção de Deus e se volta para qualquer coisa, coloca qualquer coisa em prioridade, isso para Deus é uma idolatria. Se você tem dinheiro, por exemplo, e ama mais o teu dinheiro do que a Deus, o que acontece? É uma idolatria. A Bíblia chama de mamon, né? Mamon, né? Então isso é uma idolatria. Então a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa dele, né? Mas Jesus diz: quem ama a sua esposa mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu marido mais do que a mim não é digno de mim. Porque tudo é idolatria. Idolatria é exatamente isso aí. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus. E aqui nós estamos falando de idolatria mesmo, imagem de escultura. Versículo 5 diz assim: porém assim lhe fareis, esta é a ordem de Deus, os seus altares quebrareis, as suas estátuas cortareis, os seus bosques queimareis a fogo, e as suas imagens de escultura. O versículo 6, porque povo santo és o Senhor teu Deus. Deus, o Senhor teu Deus que te escolheu para que fosse seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Interessante aqui no versículo 7, Deus começa a dizer o porquê que ele estava pegando Israel e colocando Israel nessa posição. Veja bem, o versículo 7 diz: o Senhor não tomou prazer em vós e nem vos escolheu pela vossa multidão, mais do que todos os outros povos, pois vós sereis menos em número do que todos os povos. Deus está dizendo aqui que ele não havia escolhido a nação de Israel porque era um povo maior, mais numeroso, mais poderoso. Não. O que foi que levou Deus a escolher a nação de Israel? É pela aliança que Deus havia feito com Abraão, havia confirmado com Isaac e havia ratificado esta aliança com a pessoa de Jacó. Não tem nada com posição social. Deus me chamou, Deus chamou a você e está te chamando, meu amigo. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Cristo. Deus está chamando você agora, né? Dizendo: deixa que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus está chamando você como chamou eu, e eu atendi o chamado de Deus, entreguei a minha vida a Cristo. Lá em João capítulo 15, versículo 16, o nosso irmão João diz, o próprio Jesus falando, e João narrou: não foste vós que escolhesses a mim, mas eu é quem vos escolhi e vos nomeei, para que vás e dê fruto, e assim o vosso fruto permaneça. Então é Deus que nos escolhe, só que nós temos que atentar para Deus. Deus nos escolhe porque somos melhor que alguém, nada disso. Deus nos escolhe porque Ele dá oportunidade de salvação a todas as pessoas, mas as pessoas têm que se voltar para Deus, têm que abandonar a idolatria, têm que abandonar o pecado e se propõem servir a Deus. Este é o segredo, não tem prioridade. O segredo é esse, o meu caso, o que Deus fez comigo, Ele pode fazer com você também, meu irmão. Ele está te chamando nessa noite: vinde a mim todos vós que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. O versículo 9, para encerrar mais uma vez: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é um Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até a 1000 geração dos que amam e guardam os seus mandamentos. Que as misericórdias de Deus
alcance a tua vida onde você estiver neste momento. Amém.